E aí, galerinha, bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é o professor Daniel Gomes. E vamos que vamos para mais uma aula de filosofia. No último vídeo postado no canal, eu falei sobre o empirismo, que é uma linha de raciocínio, de pensamento de filósofos que acreditam que o conhecimento só é possível através dos sentidos. Hoje nós vamos estar falando sobre outro ponto de vista, os dos racionalistas, que é uma linha de pensamento que se contrapõe, que vai na contramão do que os empiristas acreditam. Vamos começar com um pequeno resumo sobre o empirismo para recapitularmos o que tratamos no último vídeo postado no canal, para que a gente possa entender as contraposições do empirismo em relação ao racionalismo, que é o que nós vamos ver hoje no canal. Vamos lá, gente. Pronto. Aqui nós temos em primeira mão a definição de empirismo, para que nós possamos lembrar o que foi tratado, ok? Que diz: o empirismo é uma doutrina filosófica que defende a ideia de que somente as experiências são capazes de gerar ideias e conhecimentos. É o que eu falei. Os empiristas acreditam que o conhecimento só é possível através dos sentidos. Não existe outra forma possível de se aprender alguma coisa. Esta seria a única forma legível e possível de se chegar ao conhecimento de algo. Por isso que esse pensamento ele é totalmente o contrário do pensamento dos racionalistas, pois estes acreditam que o conhecimento só é possível através da razão. Nós vamos ver mais adiante o que isso significa. Aí, sobre o conceito de empirismo, continua dizendo: de acordo com o empirismo, as teorias das ciências devem ser formuladas e explicadas a partir da observação do mundo e da prática de experiências científicas. Portanto, esse sistema filosófico descarta outras formas não científicas: fé, intuição, lendas, senso comum, como forma de geração de conhecimento. Ou seja, gente, vou marcar aqui para vocês poderem observar. Só um minuto. Vou usar verdinho. É isso aí. Olha só, gente. Olha só isso aqui, ó. A fé, a intuição, lendas, senso comum e a própria razão são conhecimentos, segundo os empiristas, são formas de conhecimento não verdadeiros, porque nada tem a ver com os sentidos, essas formas de conhecimento. Como como é que uma pessoa pode ter fé? A fé não é uma coisa que dá para ser tocada, sentida, ouvida. Ou melhor, dá para ser sentida, porém é uma coisa muito pessoal de cada um. Algumas pessoas têm fé, outras não. Não dá para provar a sua fé de forma científica. E para os empiristas, aquilo que não dá para provar utilizando um método científico, né? Porque para se chegar a um conhecimento científico é necessário passar por algumas etapas. Existe a experimentação, tá bom? Primeiro você vai observar aquele fato, aquilo que você quer estudar. Depois você vai experimentar, vai estabelecer teorias, vai concluir se você afirmou através de experimentos se aquilo que você estava querendo tirar como conclusão é verdadeiro ou falso. Ou seja, com a fé isso não é possível. A fé você crê, porque você foi ensinado dessa forma. Desculpa, gente. É uma questão de crença, de ideologia. Já nascemos com isso, então não é algo que dê para provar cientificamente. Por isso que isto é negado, é refutado pelo empirismo. E essas outras formas de conhecimento também. A intuição, que tem a ver com a razão. As lendas, né? Que são
coisas contadas, né, para nós, para os indivíduos, são fatos, não, melhor dizendo, não são fatos, são apenas crenças. Algumas pessoas acreditam, outras não. O exemplo do Saci Pererê, né? Dentre outros exemplos. E o senso comum. O senso comum também é um conhecimento que o empirismo não aceita. Aí se você perguntar, mas o que é o senso comum, professor Daniel? Né? O que é o senso comum? Vou até botar para vocês. Senso comum. Só um minuto. O que é, né? O que é esse tal de senso comum? Pronto, não fica muito perfeito não, gente, porque é ruim escrever na tela do celular. Mas é isso aí. O que é esse tal de senso comum? O senso comum é o conhecimento no qual a gente muitas vezes acreditamos em determinadas coisas que não são verdades. Pode ter um aspecto científico verdadeiro? Pode. Mas na maioria das vezes não é algo verídico, não é algo que dê para ser provado. Vou dar um exemplo para vocês. Pelo menos comigo acontecia isso. Eu deixava o meu chinelo, quando eu ia dormir, o meu chinelo muitas vezes ficava emborcado, né? Onde é para estar no chão, ficava para cima. E minhas tias, meus familiares diziam: menino, desemborca essa chinela que dá azar, que tá agorando para alguém da sua família morrer, a sua mãe, essas coisas. Ou seja, isso é apenas senso comum, não tem nenhuma base científica para provar que isso é verdade. Aí tem aquela história do leite com manga também, não toma leite com manga não que faz mal, também é senso comum, não tem base científica para poder afirmar isso como sendo verdade. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá dar continuidade à nossa aulinha. Aqui está, né? Que também eu tratei num vídeo anterior. O filósofo que é considerado, ok, gente? Ele é considerado o pai do empirismo. Lembrando, tá bom, gente? Lembrando que todos esses filósofos, John Locke, que é o exemplo, David Hume, que também é outro empirista, eles tiveram como base para estabelecer o seu pensamento filosófico um cara chamado Aristóteles. Só um minuto, eu vou até botar aqui para vocês o nome do filósofo. Pronto, vou deixar em verde mesmo. O nome do cara que eles tiveram como base, gente, é esse aqui, ó. Opa, não vai ter espaço não, gente. Vou botar mais pra cá, ver se dá certo. É horrível escrever na tela do celular. O nome do cara era, ó. Vou botar aqui, gente. Que é um R. Só um minuto. Aí, não sei se vocês estão conseguindo entender aí, mas o nome do filósofo que todos os demais posteriores a ele tiveram como base para estabelecer essa linha de raciocínio, esse pensamento denominado empirismo. A base para o pensamento dele veio deste cara, chamado Aristóteles. Ok, gente? Aí, o que é, como eu falei, John Locke, desculpem, John Locke foi o cara considerado o pai, no sentido de ele pôde estabelecer este pensamento, popularizar este pensamento do empirismo, porque Aristóteles, apesar de ser o primeiro que tratou desse pensamento denominado empirismo, ele não tratava ainda como empirismo, o nome era outro, ele acreditava nos sentidos, mas ainda não existia essa ideia de empirismo. A ideia de empirismo surgiu com este cara chamado de John Locke. Ok, gente? Então, o que é que ele acreditava? A vida, né, é considerado o pai do empirismo, mesmo não sendo seu criador. Como eu falei, o criador do empirismo não é John Locke, e sim Aristóteles.
como eu falei, ok, gente? Porém, quem colocou as características conhecidas popularmente hoje em dia foi John Locke, apesar da ideia em si ter sido estabelecida por Aristóteles. Então, filho de uma família de comerciantes, nasceu na cidade de Washington. Não, desculpem, gente, não é Washington. Pra falar a verdade, esse nome não sei pronunciar. Na Inglaterra. Estudou na Universidade de Oxford, onde se formou em medicina. Ok, gente? Ele era médico. Então, aqui foi só um resumão para vocês entenderem um assunto que já foi tratado, ok, com vocês. Agora vamos adiante e entender um pouquinho do racionalismo, que é o pensamento que se contrapõe ao pensamento dos empiristas. Então, gente, enquanto o empirismo é o que nós acabamos de falar, né, de entender, aqui está o conceito de racionalismo. O que seria o racionalismo comparado com o empirismo? Toda doutrina que se vale da razão para explicar a realidade ou para obter para obter conhecimento. Pensamento segundo o qual a razão e o modo de pensar lógico, reunião das teorias filosóficas de acordo com as quais o conhecimento se baseia no que é fornecido pela razão, não é considerado os sentidos. Ou seja, gente, enquanto no empirismo eles acreditavam em uma ideia da qual o que valia, né? A forma de se chegar ao conhecimento eram os sentidos. Aqui, para os racionalistas, não existe isso. A única forma de se chegar ao conhecimento é a razão. Aí você pode dizer, como assim, professor Daniel? Um exemplo, eles dão um cara chamado René Descartes, tá bom? Nós vamos ver um pouco mais adiante, ele dá essa ideia. Um exemplo, para você que saber que 2 mais 2 é 4, você não precisa ter uma experiência. Se você fechar os olhos, se você não tocar em nada, se você não sentir o cheiro de nada, mesmo sem usar os seus sentidos, na sua mente, se você fazer a soma de 2 mais 2, vai dar igual a 4, independente de ter relação com os seus sentidos. É por isso que os filósofos racionalistas afirmam que o que vale não é os sentidos, e sim a razão. O conhecimento só é possível através da razão. Ok, gente? Aqui estão alguns pontos do racionalismo que diz: teoria que defende que o nosso conhecimento deriva da razão e que a razão é capaz de conhecer verdadeiramente as coisas. Que eu acabei de falar, né, gente? E o segundo ponto diz: a razão é a faculdade de raciocinar, compreender e ponderar. Terceiro ponto: considera que o único instrumento adequado ao conhecimento verdadeiro é a razão. Quarto ponto: defende a existência de ideias inatas. O que seria isso, gente? Ideia inata. A ideia inata é aquela ideia que, segundo os racionalistas, já nascem com o indivíduo. Tudo que você tem de conhecimento hoje já nasceu com você. Você foi só relembrando no decorrer de sua vida, ok? Porque aquele conhecimento já estava guardado dentro de você. Diferente dos empiristas que diz que a gente nasce como uma folha em branco. E no decorrer da nossa vida, com as nossas experiências, a gente vai aprendendo as coisas novas. Enfim, os racionalistas afirmam isso, que o conhecimento só é possível através da razão e que as ideias são inatas, que já nascem com os indivíduos. Eu vou até grifar para que vocês não esqueçam. E lembrem bem dessa ideia aqui, ó. Ideia de inatismo. Só um minuto de sair dessa tela aqui que eu... Um minuto, gente. Pronto. Ok, pronto. Essa é a ideia, ó. Esse é um ponto muito principal. De todos esses aqui abordados, esse é um dos mais interessantes. Opa, não ficou o dia que eu queria. O dia novamente. Isso. Pronto. Defende a existência de ideias inatas. Inata, olha, prestem atenção, gente. Aqui. Não sei se dá para escrever nesse espacinho aqui.
Não vou escrever porque não tem espaço, gente. Mas eu quero que vocês entendam isso. Vou botar aqui embaixo, ver se dá certo. Já nasce conosco. Vou botar conosco. Conosco. Ok, gente? Seria esse inatismo. As ideias já nascem com todos os indivíduos. Já nasce com todos nós. Não é uma coisa que se aprende. Apenas nós relembramos. Mais uma vez, isso se diferencia totalmente do pensamento dos empiristas. Os empiristas, as nossas ideias, nosso conhecimento é adquirido com a experiência no decorrer do tempo. Para os racionalistas, as ideias, o nosso conhecimento já nasce conosco e nós vamos adquirindo, relembrando no decorrer da nossa vida. Aí aqui no quinto e último ponto ele vai dizer: é baseado nos princípios da busca, da certeza e da demonstração, sustentados por um conhecimento a priori, ou seja, conhecimento que não vem da experiência e são elaborados somente pela razão. O que ele quer dizer com isso aqui, gente? Conhecimento a priori. Prestem atenção. Vou tentar grifar mais uma vez. Conhecimento a priori. Conhecimento a priori nada mais é do que essa ideia de inatismo. Essa ideia de inatismo que a gente tratou aqui, ó. Pronto. Conhecimento a priori é aquele conhecimento que já nasce com o indivíduo. Ok, gente? Não esqueçam mais dessa informação que ela é importantíssima. Um minuto. Pronto. Conhecimento a priori, ou seja, conhecimento que não vem da experiência e são elaborados somente pela razão. É aquele conhecimento que não tem nada a ver com a experiência, com o uso dos sentidos. Fique mais adiante, você vai ver o cara considerado o pai, tá bom? O pai do racionalismo por muitos estudiosos, filósofos. Por quê? Porque ele acreditava na existência de uma verdade absoluta, que consistia em questionar todas as teorias ou ideias pré-existentes. A teoria passou a ser resumida na frase: penso, logo existo. Essa é uma das frases muito conhecidas, okay, gente, enigmáticas deste cara, chamado René Descartes. Essa frase é muito conhecida: penso, logo existo. Ele fala que uma das certezas que nós temos na vida é da nossa existência. Porque se eu penso, então algo que não existe não tem essa capacidade de pensar. Se eu penso, só pode ser pelo motivo de eu existir. Pode parecer óbvio, mas é muito interessante o raciocínio que ele vai desenvolver a partir dessa informação. Ok, gente? E ele afirmava também: essa concepção esteve na base de todo o pensamento iluminista, pois a dúvida era aceita como um ponto de partida para a obtenção de conhecimento e para o avanço do mesmo. Ok, gente? O iluminismo é uma ideia que eu não vou me estender sobre este assunto agora, porque não vai confundir a cabeça de vocês. Mas eu aconselharia vocês a buscar mais ideias sobre essa questão, que também é interessante. E, gente, enquanto eu falei para vocês que John Locke e todos os filósofos empiristas se baseavam no cara chamado Aristóteles, René Descartes e todos os outros filósofos que seguem essa linha de raciocínio do racionalismo se espelhavam, se inspiravam nas ideias de um cara chamado Platão. Ok, gente? Todos esses filósofos que se espelhavam na ideia de racionalismo, que acreditavam, que defendiam, tiveram como ponto de partida o cara chamado Platão, que foi discípulo de Sócrates, que é um dos filósofos, vamos dizer assim, considerado importantes, porque até a escala cronológica da filosofia é baseada nele. Os filósofos que viveram antes e depois de Sócrates, ou durante. Ok, gente? Mais uma vez, os empiristas se baseavam em Aristóteles e os racionalistas se baseavam em Platão. Vamos lá. Aqui é uma imagem de René Descartes, ok, gente? E aqui eles acreditavam, enquanto os racionalistas acreditavam que no conhecimento a partir somente da razão, um dos motivos que faziam ele crer dessa forma é que eles afirmavam que os sentidos nos enganam, que nós
O conhecimento a partir dos sentidos não é um conhecimento absoluto, porque os sentidos, eles nos enganam. Aqui eu estou colocando algumas imagens para vocês, para tentar demonstrar o que ele quis dizer com isso. Aí vocês dão uma pausazinha aí depois vocês vão dizer o que é que vocês viram, tá bom? Aí vocês pode dizer no grupo, no WhatsApp mesmo, ou melhor, até no comentário aqui do próprio vídeo. Vocês comentem, o que é que vocês estão observando aí nessa imagem? Vou passar para a próxima, aí vocês podem dar uma pausazinha aí. Aí vocês me dizem depois, ok? E aqui, quantas pernas tem esse elefante? Então, gente, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Revejam o vídeo novamente, que vocês vão compreender melhor o assunto. E dê aquela curtida para valorizar o canal. Se inscreva no canal e até a próxima.